Bom dia, amada igreja. Vamos começar? Ainda é sobre a cantina? Tá resolvido. Então tá bom. Posso começar? Então tá bom. Irmãos, vamos começar? Mais uma aula sobre a vida de Cristo. Então, sobre essa sequência, nós chegamos agora no que é conhecido como a Semana da Paixão, por muitos, né? A última semana do ministério de Jesus. E eu gostaria de orar para começar. Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, nessa manhã nós vamos abrir alguns textos da Tua Palavra, nós vamos aprender mais sobre como foi essa última semana do Senhor aqui entre nós, e nós Te louvamos, Senhor, por esse Teu plano de um dia vir até nós com graça e misericórdia e nos salvar. Obrigado, Pai, porque apesar da nossa inconstância, o Senhor sempre é fiel. Obrigado porque o Senhor é constante. Obrigado porque mesmo quando nós, humanos, falhos, queremos nos afastar do Senhor, o Senhor vem até nós. Assim como os discípulos abandonaram Jesus ali na história que nós vamos ver hoje, mas o Senhor se manteve amoroso e gracioso até o final, como servo, humilhado, sofredor, mas glorioso. E nós te louvamos, Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amados, então, a última noite. Já abra sua Bíblia comigo, por favor, em João 13. A última noite é o tema da nossa aula de hoje. Eu tenho só algumas explicações. Semana passada, tivemos o acampamento dos jovens. Foi muito legal. Foi muito legal. Só que no primeiro dia, esse que vos fala, fui jogar futebol e forcei muito a coluna. Então, já peço desculpa, eu vou ficar um pouco mais sentado na aula de hoje, tudo bem? Vocês conseguem me ver? Eu já afastei para cá para vocês poderem me ver tranquilo, tá bom? Aí hoje de manhã, gente, eu acordei às 9h10, fui sair para vir para cá, o pneu estava furado. Aí eu já tive que fazer esforço de novo na coluna. E eu já não estou com... Eu não tenho... A idade não me dá abertura para fazer um negócio desse. Era para eu estar aqui pulando. Mas acontece, eu estou com sobrepeso, estou tentando emagrecer. Amados irmãos, então, tá bom? Eu vou deixar um pouquinho de lado aqui, mas todo mundo consegue me ver, né? Vou olhar para cá para vocês, tá bom? Gente, quantos aqui torcem só para eu saber, tá? Vila Nova de Goiás. Ainda bem. No ano de 2019, teve um jogo entre o Red Bull Bragantino, todo mundo sabe quem é o Red Bull Bragantino? Aqui de Bragança. Timaço. Ganhou do meu time, inclusive, do Flamengo esses dias. Ai. Mas, em 2019, eu, doido da cabeça, e mais 8 doidos da cabeça, lá do seminário, como vocês sabem, no seminário temos pessoas de todos os lugares, né? Do Brasil e tudo mais. E tinha um menino lá que ele torcia para o Vila Nova do Goiás. E ele era torcedor, assim, fanático. Ele tinha 9 camisas do time. E ele arrumou 8 amigos, mais ele, para irmos para o jogo que teve lá em Bragança. E nós fomos todos animados, felizes, contentes. E ele pediu para a gente torcer pelo time dele. Gente, alguém que já tinha ouvido falar do Vila Nova do Goiás, antes de eu mostrar aqui? Opa, 1, 2, 3. Tá, eles jogaram a Série B, né? Em 2019. Esse foi um dos jogos mais terríveis que eu já fui na minha vida. E foi a minha primeira vez no estádio. E foi terrível, assim. Jogo muito feio. Mas eu estava torcendo. A gente estava torcendo lá, na arquibancada, gritando, Vila Nova! Só tinha gente, né, praticamente, na arquibancada. Éramos 9, um senhorzinho sentado assim, eu acho que ele era do Bragantino, mas ele sentou para ficar longe da bagunça, que estava realmente uma festa. E eu não entendia por que tinha uma festa ali tão grande, o pessoal comemorando, e fogos do Bragantino, sabe? Fogos e gritaria, e a gente ali torcendo, Vila Nova! Vila Nova sai na frente com um gol de cabeça. Nossa, eu saí gritando. Ah! Não estava querendo saber nem do que estava acontecendo ali. O Bragantino virou, 3-1 acabou o jogo. Era óbvio, isso era óbvio que ia acontecer. Eu não conheço o futebol daqui dessa região de São Paulo, essas coisas, né? Nem do norte direito, nem tem lá. Mas eu não entendi a seriedade daquele momento. Para vocês terem uma noção, aquele era o jogo praticamente decisivo. Se o Vila Nova ia se permanecer na Série B, então ele tinha uma coisa por que lutar,
muito ferrenhamente. E o Bragantino era praticamente a decisão dele ganhar o título da Série B. Era praticamente ali, era mais um jogo ali, já estava garantido o título. E a gente torcendo aqui, ó, não queria saber de nada. Vai, Vila Nova! Ninguém ali, tirando o rapaz que era o torcedor de verdade, entendia a seriedade daquele momento. Ninguém tinha noção do que estava, da grandiosidade que estava acontecendo. Isso a gente pode ver muito no que aconteceu na última semana, principalmente na última noite de Jesus com os seus discípulos. A gente vai ver alguns pontos agora, especificamente 7 pontos, sobre como que os discípulos não estavam entendendo direito quão grande era aquele momento. Quão importante para a história foi aquela última noite. Então, João 13. Desculpa, irmãos, desculpa. Eu vou fazer uma recapitulação. Então, vocês já ouviram isso na última aula, não é verdade? Jerusalém estava efervescente, os preparativos para a Páscoa, a cidade estava lotada, cheia de gente. Os discípulos perguntaram para o Senhor onde que eles iam comer. Ele fala que ia ser num cenáculo, numa casa. Então, no final da tarde, ali de quinta-feira, eles vão para esse cenáculo, fazem os preparativos. Jesus e os discípulos vão para esse cenáculo, onde eles vão passar as últimas horas ali juntos. Aí está o quadro que vocês provavelmente já viram nas aulas, certo? Então, o ministério público de Jesus, de domingo, segunda, ministério aos discípulos, terça e quarta. A gente vai dar uma olhada nessa virada aqui, ó. Quarta para quinta e quinta para sexta, tá bom? Então eram dias tranquilos, de compaixão, de quarta para quinta, que nós estamos aqui no cenáculo, tá bom? Começa um dia violento, submissão, Jesus fala bem menos, ele mais ensina aos seus discípulos. Só ele e os discípulos, e no final, ele termina o seu ministério sozinho, completamente abandonado, mas fiel ao que ele disse que vinha fazer. E glória a Deus por isso. Então tá bom. O servo e o novo mandamento. João 13, 1 a 20. Algum irmão pode ler para a gente, por favor? Alguém lê do 1 ao 10 e outro do 11 ao 20, tá bom? Durante a ceia, Branco. Pode continuar. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo
Não estou me referindo a todos vocês. Conheço os que escolhi. Mas isto acontece para que se cumpra a Escritura. Aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Estou lhes dizendo antes que aconteça, a fim de que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Eu lhes garanto, quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Amém. No versículo 1, se você parar uma olhada, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Isso é uma demonstração muito clara do quão perfeito foi aquele sacrifício. Com um amor perfeito, com um amor salvador e com um amor eterno. Jesus veio e morreu e se deu até o fim. Ou seja, até as últimas consequências. Jesus deu ali o exemplo. Jesus, ele deu o padrão de como deveria ser uma vida de servo, uma vida de um verdadeiro seguidor de Jesus. No versículo 3, Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Jesus enfrentou traição, agonia, que a gente vai ver mais à frente no jardim do Getsêmani, enfrentou a própria morte, porque ele sabia que ele ia ser exaltado pelo Pai. Depois disso tudo que aconteceria ali, ele voltaria a ter a comunhão plena que ele tinha antes com a Trindade. Não que eles se separaram completamente, mas que ele voltaria a ter a desfrutar dessa comunhão plenamente. O Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Versículo 6, chegou-se a Simão Pedro que ele disse, Senhor, vais lavar os meus pés? Interessante aqui, né? Pedro chega para ele e fala assim, você vai me lavar os pés? Na época, o clima era muito árido, era muito seco, né? Era muito poeirento. Então era muito comum as pessoas em casa lavar somente os pés. E ele chega, Senhor, vais lavar os meus pés? Os discípulos provavelmente estavam dispostos a lavar os pés de Jesus, mas eles estavam muito ocupados discutindo sobre quem era o maior, né? Tem uma discussão ali mais à frente sobre qual deles era o maior. E assim, nenhum deles estava disposto a servir, a se colocar abaixo de todos, porque não era comum. Essa tarefa era reservada somente para os servos humildes, servos mais, né, que estavam ali para servir, chamados escravos na época, né? Então, companheiros assim, da mesma, como eles se vinham, né, da mesma classe, do mesmo nível, não lavavam os pés uns dos outros. Por isso que ele fala, você vai lá, ainda mais ele sendo mestre, né, Rabi, mestre, você vai lavar os meus pés. Jesus fala, você não compreende agora o que eu estou lhe falando, mais tarde você vai entender. Disse Pedro, não, nunca lavarás os meus pés. E aí ele fala, se eu não lavar, você não vai ter parte comigo. Então não me lava só os pés, não me lava a cabeça, o corpo, me lava tudo. Pedro não estava enxergando, além de um humilde serviço, o simbolismo da purificação envolvido ali. Jesus fala, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. E ele veio para lavar o pecado da humanidade, não é verdade? Aquele que ele lava dos pecados tem parte com ele. Ele fala, se eu não te lavar, você não vai ter parte comigo. Ele estava olhando apenas para o material ali. Ele estava olhando apenas para o físico. Não lave meu pé. Jesus estava querendo ensinar muito, muito além para eles. Você não entende o que eu estou falando agora. Mais tarde você vai entender. E aí ele fala, não, então me lava tudo, né? Cabeça, corpo, me lava tudo. Aí ele fala, quem já se banhou, precisa lavar apenas os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. E ele estava se referindo a quem? A Judas. Olha que interessante, a Bíblia fala se Jesus lavou os pés dos 11 e não lavou de Judas? Lavou de todos. Jesus lavou o pé daquele que iria traí-lo. Isso diz muito para nós. Um exemplo de servo, um padrão a ser seguido. Aquele que se entregou, aquele que se fez de servo, humilde. Abra sua Bíblia comigo lá em Filipenses 2. Mantenha aberto comigo, tá? Se você tem um marcadorzinho, alguma coisa, mantenha aberto lá em João. Filipenses 2, 5 a 8. Filipenses 2, 5 a 8. Outra pessoa lê para a gente, por favor.
Obrigado, irmão. Jesus deu o exemplo. Jesus, ele veio e mostrou o padrão que era um seguidor, um meu seguidor é um servo. E ele fala no versículo 15, eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como ele lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Como a gente já viu então, o propósito de Jesus aqui com essa passagem era demonstrar o exemplo, como eles deveriam agir entre eles. E ele fala, entendam, o escravo não é maior do que o seu senhor, nem o senhor maior do que o escravo. A salvação veio para todos eles. Segundo, a traição é comunicada. João 13, 21 até o 30. Gente, se você tiver alguma dúvida sobre um texto, só levantar a mão e a gente para e conversa sobre, tá bom? A gente pode discutir, temos liberdade para isso. Alguém pode ler, por favor, outra pessoa. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: digo que certamente um de vocês me trairá. Seus discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Um deles, os discípulos a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Simão Pedro fez sinais para esses discípulos, como a dizer: pergunte-lhe a quem ele está se referindo. Inclinando-se esse discípulo para Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: aquele a quem eu der esse pedaço de pão molhado no prato, a quem eu der esse pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariote, filho de Simão. Tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer, faça depressa, disse-lhe Jesus. Mas ninguém à mesa entendeu por que Jesus lhe disse isso. Visto que Judas era o encarregado do dinheiro, alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa, ou que desse algo aos pobres. Assim que comeu o pão, Judas saiu e era noite. Obrigado, irmão. No versículo 23, nós temos a primeira referência que nos mostra quem escreveu o Evangelho de João, que é João. Ele se refere, um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Não sei se vocês já viram aquela imagem, esqueci até de colocar, perdão, mas aquela imagem da última ceia, em que João está reclinado, sabe, é uma coisa um pouco mais católica, uma arte mais católica, mas é bem bonita a pintura. Então ali se refere a João. Ele menciona especificamente a si mesmo junto à cruz, um pouco mais à frente, depois lá no túmulo vazio, depois ali no mar de Tiberíades, e no penúltimo versículo, onde ele se cita como o autor do Evangelho. É muito interessante esse momento, né? Imagina só a cena. Ele está sentado junto aos seus discípulos e ele fala, alguém vai me trair. E aí perguntam, mestre, quem vai te trair? Aquele a quem der o pão molhado no prato. Aí ele vai dar o prato para Judas. O traidor que ia causar toda a dor no mestre, foi dito ali, ó, tá aqui, ó, é esse. Ele deu, e ninguém entendeu, ó. E ninguém entendeu. Mas ninguém à mesa entendeu por que Jesus lhe disse isso, o que você está para fazer, faça depressa. É muito interessante esse momento, né? O traidor foi dito ali por Jesus, não, vai ser ele. No contexto da época, era muito comum as pessoas darem o prato com comida, servindo, né? A gente está vindo já de Jesus servindo aos outros, servindo aos discípulos. Lavou os pés, levanta, dá o prato com o pão molhado para a pessoa. Então, provavelmente Judas estava ali do lado de Jesus, então ele vira e aquele que der o prato, e ele dá o prato. E os discípulos, para a época também era muito comum esse negócio a traição não era tão traição assim, no sentido de que levaria para a morte, apenas negaria. Um pouco mais à frente, Jesus fala, né, para Pedro, você vai me negar 3 vezes. É uma coisa séria, você vai me negar aquilo que eu te falei, que você vai me abandonar, tudo isso. Eles não estavam entendendo a seriedade daquele momento. Hoje, com as escrituras, nós entendemos, né?
aquele momento estava especificando que Judas iria trair Jesus. E depois daquilo ali, Jesus ia sofrer morte de cruz por causa dessa traição. Na verdade, porque ele precisava, né? Graças a Deus por isso, senão a gente estava mortos. Então, Jesus estava lhe ensinando sobre esse novo mandamento de amar uns aos outros, de servir uns aos outros, como ele estava fazendo ali também, quando ele disse que alguém ia trair ele. Jesus lavou os pés daquele que ia trair ele, serviu comida para aquele que ia trair ele. Olha só que amor perdoador, né? O ser humano não vale nada diante de Deus, mas Deus mesmo assim o ama. Deus mesmo assim perdoa. Imagina só a cena, ao longo do lava-pés ali, Jesus lavando o pé daquele que iria traí-lo. Jesus mesmo assim demonstra misericórdia, né? Porque ele podia mandar um raio ali do nada e matar ele e pronto. Mas ele sabia o plano que ele tinha que fazer. Ele sabia o que ele tinha que fazer. O propósito para o qual ele viria. Então, a ceia do Senhor é instituída. Olha outro momento muito importante no Evangelho. Hoje a gente comemora a ceia como igreja, não é verdade? Isso foi instituído por Jesus nesse momento. Mateus 26, 26 a 30. Mateus 26, 26 a 30. Aí não precisa mais deixar marcado João 13, tá? Só abre Mateus 26, 26 a 30. Outra pessoa lê para a gente, por favor. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. E, tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Obrigado, irmão. A ceia do Senhor foi instituída naquele momento. Olha só que interessante, a gente tem essa passagem lá mais à frente, né? Tomou o pão, tendo dado graça, partiu e disse. Em meio a essa demonstração de entrega, de humildade, de serviço, em meio à traição, depois que Judas saiu, ele institui a ceia. E ele lembrou ali para nós o Cordeiro de Deus. Este é o meu corpo, este é o meu sangue. Bebo de mim. Isso tem uma forte ligação ali com o Êxodo, não é verdade? Quando foi instituído aquele memorial da Páscoa, eles estavam ali para comemorar a Páscoa, em que eles estavam, na cabeça deles, estavam lembrando, nós fomos resgatados no Egito por um Cordeiro de Deus. Cada família ali, se você lembra, né? Cada família tinha que pegar um cordeiro, sacrificar, passar o sangue nos umbrais, em que o anjo da morte passaria e não levaria quem estivesse dentro daquela casa, o primogênito. Então foi resgatado no Egito. Jesus estava ali, olha, esse é o sangue da nova aliança. Vocês agora estão sendo resgatados do pecado. Isso é muito forte. João 1:29, João Batista estava falando sobre eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A ceia do Senhor, então, substitui a Páscoa. Aquela necessidade deles de matarem o cordeiro e sacrificarem ao Senhor em gratidão. E se alimentar do cordeiro, né? Mas o cordeiro é muito bom, tá? Se quiser matar cordeiro, é muito bom para comer. Então, essa prática, ela continua sendo seguida. A gente pode ver ela em Atos 2:42, não precisa abrir. Atos 2:42, e os irmãos continuavam na comunhão e no partir do pão. Então, a partir dali, quando se fala partir do pão, é a ceia, que foi instituída naquele momento. Olha quanta coisa interessante, quanta coisa importante está acontecendo nessa quinta-feira, virada para sexta-feira, quando Jesus seria morto. E os discípulos estavam, ó, mais ou menos ali, estavam entendendo, mais ou menos. Conforto e instrução. João 14:16. Aí não precisa abrir, que são 2 capítulos, é muita coisa. Eu vou dar apenas algumas anotações que eu tive aqui.
Mas Jesus conforta os seus discípulos ali. João 14, Jesus fortalece os seus discípulos, e ele fala depois, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, um pouco mais à frente, Jesus promete também o Espírito Santo. E aí ele fala, aquele que está em mim, você é um ramo, né? Você está conectado a mim, eu sou a videira verdadeira. Nessa manhã, a gente pode estar aqui, sentado, sorrindo, feliz e contente, sabendo que por causa da ressurreição de Jesus e pela habitação do Espírito Santo, nós temos a garantia da vida eterna. E isso é muito lindo. Isso é muito lindo. Pecadores indignos sendo salvos pela justiça de um Deus eterno que veio até nós, sem precisar, mas porque Ele nos amou. Isso é muito forte. No verso 21 do capítulo 14, ele fala, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me revelarei a ele. Tem uma música muito legal de João 14, se você quiser ouvir depois, é bem bonita. É o capítulo inteiro cantado, tá? João 14, é muito bonito. Então, olha só. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, este é o que me ama. Então, quem ama Jesus é aquele que tem os mandamentos de Jesus e guarda. Então, por isso eu tenho que ter uma Bíblia em casa, guardada, escondida dentro e colocada no mural. É isso que ele está falando? Nessa época aqui que Jesus está falando, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Eles tinham Bíblia já? Eles tinham Bíblia? Tinha uma parte, né, da lei. Mas ali, o evangelho, do jeito que a gente está lendo aqui, ó, porque os meus mandamentos, os mandamentos de Jesus, quando ele está falando ali, amem uns aos outros, obedeçam a Deus. Tinha Bíblia naquele momento? Eles tinham a palavra do Senhor ali na frente deles. A ordem de Jesus, aquilo que ele falava para eles. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Então, guardar ali não é só colocar no meio lá da casa, aberto no Salmo 91. É 91, né? O pessoal abre? É 91, e ali agora eu estou guardando a palavra de Deus, os mandamentos de Jesus. Não é assim. Aquele que obedece aos mandamentos, que busca viver em santidade, ele está falando para eles diretamente, ó, busquem seguir aquilo que eu ensinei para vocês. E logo mais à frente eles escrevem os evangelhos. É muito interessante que João escreve provavelmente 50 anos depois desse acontecimento. 50 anos depois. Eu não lembro o que eu comi ontem. Eu não lembro o que eu comi ontem. Eu não lembro. Isso ficou tão vivo na mente dele. Tem muitos momentos na nossa vida que ficam marcados, né? Ficam tão marcados, você fica assim, nossa, eu acho que é impossível eu esquecer esse momento da minha vida. Sabe? É quase impossível esquecer esse momento da minha vida. Foi tão marcante para ele que 50 anos depois, ele lembra, ele não tem um estalo, né, mas ele lembra, claro, guiado pelo Espírito Santo para escrever os evangelhos, mas ele tem aquilo vivo na mente dele, guardando os mandamentos, amando a Deus, e ele escreve para nós. Isso é muito legal. Então, e obedece, né? Olha, diretamente, e obedece aos mandamentos. Então não era só ter, né? É obedecer ao Senhor. Muita gente hoje em dia, se você chegar para um não crente e dar uma Bíblia para ele, ele tem uns mandamentos. Ele não obedece, ele nem sabe para que serve aquilo. Então ele fala, quem obedece aos meus mandamentos, isso é uma marca de quem me segue. Não é verdade? Isso nos remete ao quê? Isso lembra a gente o quê? Alguém que é reconhecido como discípulo de Jesus, obedece aos mandamentos dele. Obras, as ordenanças dele. Aquele que pratica as boas obras, demonstra a natureza da sua fé. Isso lembra muita gente de Tiago 2. Não precisa abrir, porque é um pouco longo, mas Tiago 2, 14 a 26, vai falar sobre essa... Ele escreve para poder explicar essa tensão que estava entre fé e obras, mas ele declara aqui,
a fé sem obras é morta. Então não era só ter os mandamentos, era obedecer aos mandamentos, era buscar viver em santidade. Isso é uma ordenança para nós hoje também. Vivermos em santidade, buscarmos a santificação, buscarmos nos parecer mais com Cristo, buscarmos seguir os caminhos do Senhor. Amar, ser servo, perdoar 70 vezes 7, tudo isso é nos ensinado. Eu acho que aí, por causa da obra, a motivação que levou você a fazer a obra é para glória sua ou para glória do Senhor? Sim. Obras feitas para você se gloriar é pago. Agora, quando você executa a obra do Senhor, para a honra e glória do Senhor, daí é algo para a eternidade. Sim. Ele fala, né? A Bíblia nos fala aquela aqui, quando você der o dízimo, que a sua mão, ou não dízimo, né? Quando você ofertar, que a sua mão direita não saiba o que a sua mão esquerda fez. Enfim. A verdadeira fé salvadora, então, ela é manifesta pelas obras, produzidas por Deus, mediante o poder do Espírito Santo. Um pouco mais à frente, Jesus fala do Consolador. Se vocês me amam, obedecem os mandamentos. Eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. Jesus fala também lá em Atos, né? Fiquem em Jerusalém, não se dispersem. Virá sobre vocês o Consolador, virá sobre vocês o Conselheiro. E o Espírito Santo é esse conselheiro. Então a verdadeira fé salvadora, ela é manifesta pelas obras produzidas por Deus, mediante o poder transformador do Espírito Santo. Essas obras, elas são apenas expressões do amor do Espírito, do amor que o Espírito produz em nossos corações. Isso é muito interessante. Oi. É verdade. É muito. Só o Espírito Santo para convencer da nossa necessidade de buscar na fonte, sabe? E não só de domingo ou todo dia. Sim. É muito interessante como o que a gente está falando aqui agora nessa manhã é muito diferente do que está falado aí no mundo, não é verdade? Você tem que barganhar com Deus. Declare. Decrete. É seu. Eu já ouvi muito isso, tá? Misericórdia. Tem um pessoal na minha família que eles são neopentecostais, né? Eu falo, eu prego. É aquele pessoal que pega a Bíblia, fecha os olhos, aí mete o dedo, abre. Olha o que Deus está falando para você agora. Aí teve uma vez que eu li, já está acabando o nosso, é 10h40, né? Uma vez eu abri e de verdade estava aquela passagem, a condenação virá. Não estou lembrado da passagem, faz muito tempo. Mas era alguma coisa sobre condenação. E aí eu falei para ele, isso aqui é condenação. Aí a pessoa, é tipo meu vô de consideração, é muito esquisito para explicar. Mas é uma pessoa próxima da minha família. Falou assim, tá vendo aí? Isso aí é condenação. É condenação para o nosso inimigo, para a gente é bênção. Eu fiquei, gente, que interpretação horrível, né? Que interpretação sem sentido. Não tem obediência aos mandamentos. É uma pessoa totalmente deturpada, vivia na prática do pecado, é muito triste. Mas é muito interessante, as pessoas querem ter os mandamentos, tem a Bíblia aí aberta para todo mundo no Brasil hoje em dia, mas não obedece aos mandamentos, não vive em santidade. Então, que amor que é esse, né?
Eu sempre falo muito isso. Já pararam para pensar que quando Jesus voltar... Rapidinho, irmãos, pausa. Eu estou falando muito rápido? Então, para seguir? Então, tá bom. Quando Jesus voltar, vai ser um encontro com aquele que a gente já vem conhecendo sobre ele. A gente já vem falando com ele todos os dias. Então não é só um conhecer. A gente não vai conhecer... Claro, a gente vai conhecer Jesus na sua plenitude, né? Muito mais do que a gente conhece hoje. Mas a gente já está conhecendo ele, já está desfrutando ele, já está conversando com ele. Se esse não for o seu Jesus, tem alguma coisa muito errada aí. Porque já é para ele ser o seu amigo. Já é para ele ser o seu Deus. Não só alguém que falam para você sobre ele. Gente, vamos tomar um cafezinho? Daqui a pouco a gente volta para o próximo ponto. Olha só, em vocês. Eu ouvi um vídeo de um pastor uma vez falando, um pouquinho sobre essa passagem, mas também sobre a habitação do Espírito Santo em nós. E é muito interessante que muita gente vai chegar no céu, e aí? Como é que foi, Sansão, quando o Espírito Santo estava sobre você e você matou, né, os filisteus? Como foi, Moisés, quando o Espírito Santo veio sobre você ali e abriu o mar vermelho? E ele fala que é muito interessante que ele acha que vai ser ao contrário. Eles que vão chegar para a gente, e aí, como é que foi ter o Espírito Santo dentro de você? Olha só, como é que foi ter o Espírito Santo dentro de você? Habitando em você, te falando o que fazer, te ensinando, te exortando na justiça. Isso é muito interessante, isso fala muito aos nossos corações. Então, próxima coisa muito importante, a oração intercessora de Jesus. Essa passagem dessa oração é muito conhecida, João 17. João 17. Então, depois do conforto que ele faz, ele ora em favor de si mesmo, de si próprio, si próprio, né? Si próprio. Ele ora em favor dos apóstolos, e ele ora em favor de todos os crentes do Novo Testamento que formarão a igreja. Muitos estudiosos dizem que aqui ele está encerrando o ministério terreno dele, iniciando o ministério de intercessão pelos crentes. Alguém abre lá em Hebreus 7:25, por favor. Hebreus 7:25. Bruna, você lê para a gente, por favor, Hebreus 7:25, bem alto. Obrigado. Então Jesus intercede por nós. Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então a gente já falou sobre isso, né? Sobre a trindade, a glória que Jesus tinha antes, mesmo da fundação do mundo. E a Bíblia fala, né, que o Cordeiro está imolado antes da fundação do mundo. Todos nós fomos predestinados, escolhidos antes da fundação do mundo para viver em amor. Jesus ora então pelos discípulos, pelos apóstolos. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim. E eles têm obedecido a tua palavra. E ele vai falando sobre os apóstolos. A partir do versículo 20, vou pulando aqui um pouquinho, porque temos pouquíssimo tempo. Minha oração não é apenas por eles. Olha só, versículo 20 do capítulo 17. Minha oração não é apenas por esses aqui. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Olha só, Jesus então ora por si próprio, ora pelos seus apóstolos, para que Deus guarde do mundo, e também ora por aqueles que viriam, por nós. João 17, 20. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, por meio do exemplo que nós daríamos de que Deus está em nós,
o mundo vai conhecer o nosso Deus. Amém. Deus, Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, o mundo pode ver esperança de que um dia Jesus voltará e levará a sua igreja para viver eternamente com Ele. Cristo em nós. Houve também uma discussão carnal ali naquele momento. Então, estamos no cenáculo, Jesus está com seus discípulos, falando, instituiu a ceia, serve os irmãos, e ali teve uma discussão carnal. O ser humano não consegue ficar quieto, né? Tem que ter. Alguém abre, por favor, Lucas 22, 24 a 30. Alguém que não leu ainda, por favor. Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. Jesus lhes disse: Os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa? Mas eu estou entre vocês como quem serve. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. E eu lhes designo um reino, assim como meu Pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa no meu reino e sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Obrigado, irmã. Em meio a uma noite solene, uma noite em que Jesus está expondo muitas verdades, muita coisa está acontecendo, o que os discípulos estavam fazendo? Discutindo quem era o maior. Olha só como que o ser humano não consegue saber quem se parecia com o maior entre eles. E obviamente não era se parecia maior no sentido de estatura, tá? Que era óbvio, é só colocar um do lado do outro, o outro é maior. Mas Jesus adverte eles, fala que no reino as coisas são diferentes. O maior entre eles deveria ser como o menor. O maior entre eles deveria ser aquele que serve. E Jesus falou isso em outra passagem, né? Aquele que quer ser o primeiro, seja o último. O que lidera deve ser como servo. No verso 29, Jesus confirma as expectativas deles que eles tinham sobre um reino físico e literal aqui na terra. Eu lhes designo um reino, assim como meu Pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa, no meu reino, e sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Então ele fala sobre um reino. Ele não fala aqui quando isso ia acontecer, não é verdade? Ele falou em algum momento quando vai acontecer? Vai ser ano que vem? Não, ele falou, vai acontecer em um momento em que haverá um reino, e vocês sentarão nos tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então eles vão ter um destaque. Não decidido, quem vai decidir por causa de uma discussãozinha que vocês estão tendo aqui sobre quem é o maior. Não vai ser isso que vai determinar quem vai julgar. Não, eles vão ser iguais. Pedro é advertido na sequência do texto, muito provavelmente Pedro foi que iniciou essa conversa, ou pelo menos ele era o que mais falava nessa conversa. Pedro, né? Pedrão deve ser o Pedro. Porque logo depois Jesus fala, Simão, já não é mais Pedro. Simão. Dá um ar mais de seriedade, porque ele fala do primeiro nome dele, né? Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu, Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão, como para a morte. Mas Jesus lhe disse, afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Então os discípulos estavam discutindo ali quem era o maior, e Jesus fala, olha, no reino de Deus não é assim que funciona, eu vou trazer um reino.
mas não era a forma que vocês estão pensando. E aí um se levanta, eu estarei contigo até quando precisar. E Jesus, onisciente, fala, hoje você vai me trair 3 vezes. Imagina só, 3 vezes você vai me trair. Você vai me abandonar. Você vai dizer que não me conhece. Não é nem seguir, conhece. Ele fala, né, depois, eu nunca vi esse homem na minha vida. Olha só, eu nunca vi ele na minha vida. Nós partimos agora então para a agonia no Getsemane. Lucas 22, 39 a 46. Está chegando mais perto então a hora de que Jesus, nosso Senhor, será levado. Olha que momento importante da história. Jesus Cristo ia ser preso no jardim do Getsemane. Alguém lê, por favor, do 39 ao 46. Como de costume, Pode ler. como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. E o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Obrigado, irmão. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Ali na região do jardim chamado Getsemane, né? Getsemane. Enfim. A passagem de Mateus 26, 36 e 37, não precisa abrir, tá? Só estou dando esclarecimento. Mateus 26, 36 a 37 e Marcos 14, 32 a 33, dão muito mais detalhes sobre como foi aquele momento, tá bom? Então, Jesus deixou a maior parte dos discípulos ali antes de entrar, de fato, no jardim do Getsemane. Ele deixou os irmãos ali um pouco na entrada, e ele leva para dentro só Pedro, Tiago e João. É muito interessante porque em muitos momentos da história, Jesus leva mais os 3 mais próximos dele. E dentre os 3 tinha o que Jesus amava, que ele se intitula como Jesus amava, que era o próprio João. João, o discípulo amado. Tanto que o evangelho dele é o evangelho do amor. Então ele leva os 3 para dentro, e chegando no lugar ele disse, orem, para que vocês não caiam em tentação. Marcos 14 também fala que Jesus falou para eles, a minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai. E Jesus então fala no versículo 42, Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade, a tua. Tem muita discussão acerca desse versículo, né? Pai, afasta de mim esse cálice. Pera, a vontade de Jesus era diferente da vontade de Deus naquele momento? Não. O cálice da ira divina de Deus seria bebido por Jesus. Essa passagem não quer dizer que estava tendo um conflito ali entre as pessoas da Trindade, como se as vontades dele fossem diferentes. Era uma expressão completamente normal para a humanidade de Jesus ali. Na verdade, ele sofreria. Ele sendo justo, ele sofreria. Então era muito normal que ele quisesse se afastar do cálice da ira divina. Jesus, ele é 100% homem e 100% Deus. Isso já foi definido nos concílios da igreja. Mas apesar dele saber que seria horrível tomar esse cálice, ele sabia que ele tinha que tomar isso por causa dos nossos pecados. Então ele tomou sobre si os pecados de muito. Ele voluntariamente tomou, conscientemente, deliberadamente, voluntariamente. Todos os desejos humanos dele estavam ali, mas ele submeteu todos eles à vontade do Pai. Apareceu então um anjo que o fortalecia.
Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Desculpa, eu quase espirrei. Hematidrose. Eu não conhecia isso, mas é o nome, hematidrose. Uma efusão de sangue pela transpiração. Acontece por angústia ou esforço físico extremos. Uma angústia extrema tomou Jesus. E Marcos mostra pra gente como que Jesus volta 3 vezes lá para os discípulos. Aqui não mostra em Lucas, né? Fala que ele voltou e falou, orem, vigiem comigo. Volta 3 vezes com os discípulos e eles estavam o quê? Dormindo. Percebe que se a gente fosse depender do ser humano para as coisas, não ia dar em nada. Como nós somos falhos, como se fosse depender da gente, nada aconteceria. Pedro, que tinha acabado de falar para Jesus, que ainda que todos o abandonassem, ele nunca faria isso. Jesus chega e fala, ore comigo, porque eu estou muito triste. Ele volta e ele está o quê? Dormindo. E ele fala, Pedro, você não conseguiu ficar nenhuma hora acordado comigo, orando. Olha só que interessante. Pedro, os discípulos estavam ali começando o processo de abandono de Jesus. Então nós chegamos ao momento. Abre lá em Marcos 14, por favor. A partir de Marcos 14, 43, a gente vai ver a prisão, o julgamento e a crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. Sexta-feira. Já virou aqui então o dia, certo? E na sexta-feira o nosso Senhor morreu, no domingo ele ressuscitou. Sexta-feira. Marcos 14, 43. Então, aí, enquanto ele ainda estava no Getsemane, Jesus é preso, traído por Judas Iscariotes, vocês já sabem por quanto foi, né? A venda, 30 moedas de prata. Judas chega com um grupo de pessoas, provavelmente ele um destacamento, alguns dizem que foi 600 pessoas com porretes, é muita gente, eu não sei, mas eles eram enviados pelos líderes judaicos, os sacerdotes, os escribas e anciãos. Estava escuro ali, na época não tinha um holofote, nem lâmpada. E Judas fala para eles, né? Aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o e levai-o com segurança. Então Judas, hipócrita, chega, fala, mestre, e o beija. Só um minuto. Marcos 14. Enquanto ele ainda falava, apareceu Judas, um dos 12. Com ele estava uma multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes sacerdotes, mestres da lei, líderes religiosos. O traidor havia combinado com um sinal com eles. Aquele a quem eu saudar com um beijo é ele. Prendam-no e levem-no com segurança. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse, mestre, e o beijou. Os homens agarraram Jesus e o prenderam. Então um dos que estavam por perto puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. A gente sabe dessa história, que foi o Pedro que puxou a espada, por isso que é perigoso, pessoas que não têm muito controle andarem com espada. Ele puxa a espada e fere a orelha de um soldado. Qual que é o nome do soldado? Olha, estou sabendo muito bem do evangelho. Malco, a gente vê isso aí em João 18, 10, para você, título de curiosidade. Mas Jesus vai e cura o soldado imediatamente. Jesus pergunta para eles, eu estou chefiando alguma rebelião para que vocês venham me prender com espadas e varas? Todos os dias eu estive com vocês ensinando no templo, e vocês não me prenderam, mas as escrituras precisam ser cumpridas. Versículo 50 agora. Então todos o abandonaram e fugiram. Todos o abandonaram e fugiram. Pouquíssimas horas antes desse acontecimento, eles estavam discutindo sobre quem amava mais Jesus, quem era o maior, quem era o que mais merecia. Pedro fala, eu vou contigo até a morte, e naquele momento todos abandonaram a Jesus. Então, Jesus é preso, pegam ali, vão descendo o Monte das Oliveiras, chegam para Jerusalém para ser julgado. A gente vai ver agora os julgamentos de Jesus. E eu não descobri, tá? Mas estudando, eu achei muito interessante essa passagem aqui, ó. Versículo 51. Um jovem
vestindo apenas um lençol de linho, estava seguindo Jesus. Quando tentaram prendê-lo, ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. Em Marcos é o único livro, o único evangelho que fala sobre essa passagem desse jovem que estava seguindo Jesus e foi pego. Muitos estudiosos dizem que foi o próprio Marcos. Por isso que ele tem essa história de que ele estava com um lençol, botaram a mão nele para tentar pegar ele e ele conseguiu fugir. Nesse momento ele não era convertido ainda, ele vai se converter muito depois e ajuda Paulo e Barnabé nas viagens missionárias. Mas é muito interessante, eu não tinha parado de pensar nisso até eu estudar. Eu queria compartilhar com os irmãos, isso é interessante. Interessante, né, como que às vezes você tem uma caminhada muito longa na igreja, você não se atenta a alguns detalhes. Enfim. Jesus então ele é levado por esse destacamento ali dos líderes, ele é levado até o sumo sacerdote Anás, João 18, 12 a 14. Agora a gente vai ver sobre os julgamentos de Jesus. Foram 5 julgamentos, especificamente, 5 deles injustos, não só por quem Jesus é, que ele é justo, ele não merecia isso, mas também porque os 5 julgamentos foram feitos de maneira injusta. Se você pesquisar, tem vários vídeos até de pessoas que fazem tribunal mesmo de hoje, da justiça, ensinando como seria se fosse defender Jesus hoje, sabe? É um treinamento deles. Totalmente injusto. Julgamento, então, de Jesus, sumo sacerdote Anás, João 18, 12 a 14. Outra pessoa que não leu ainda, pode ler para a gente? Prenderam todos, manietaram e conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer o povo. Isso. Obrigado. Primeiro ele foi julgado então por Anás, o sumo sacerdote. E um pouco mais à frente, do 19 até o 24, enquanto isso, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e dos seus ensinamentos. Respondeu-lhe Jesus: eu falei abertamente ao mundo. Sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada disse em segredo. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram. Certamente eles sabem o que eu disse. Eles estavam querendo aqui alguma desculpa para poder matar Jesus. Eles já tinham pego Jesus, agora eles queriam matar Jesus. Eles queriam pegar algum ensinamento de Jesus errado. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estava perto bateu-lhe no rosto. Isso é jeito de responder ao sumo sacerdote? Isso era com Anás, tá bom? Perguntou ele. Jesus respondeu: se eu disse algo mal, denuncie o mal. Mas se falei a verdade, por que me bateu? Então Anás enviou Jesus, de mãos amarradas, a Caifás, o sumo sacerdote. Para um pouquinho, a gente sabe que na religião judaica só podia ter um sumo sacerdote. E alguns sacerdotes, certo? Alguns. Um sumo sacerdote. Isso é outra coisa também que é interessante. Nessa época aqui, tinha 2 sumos sacerdotes. Porque Anás não era tão assim obediente às leis. Ele não se colocava tanto debaixo das leis romanas. Como você sabe, os judeus eram dominados pelos romanos nessa época. Tanto que Jesus foi morto pelos romanos, pelos soldados romanos, tá? Jesus foi condenado com a pressão dos líderes judaicos, mas ele foi condenado, morto, esbofeteado, tudo, pelos soldados romanos. Então Anás não se dobrava tanto assim diante dos romanos. Então tinha outro sumo sacerdote na mesma época, sendo que teoricamente era santo e tudo mais, mas eles tinham, assim como na Igreja Católica, né? Teve uma época da Igreja Católica que eles chegaram até 3 papas. Olha só, 3 papas. Depois a gente estuda sobre isso na história da igreja. Mas então, Anás questiona ele Jesus sobre o ensinamento dele, e Jesus fala: então, se eu falei algum mal, fala do mal que eu fiz. Batem nele, então Anás envia Jesus para Caifás, outro sumo sacerdote. Caifás e o Sinédrio, então, João 18, 24, é enviado a Caifás. Marcos 14, 53 a 65, não precisa abrir, eu vou dar uma lida aqui bem rápido, que o tempo já está passando. Levaram Jesus ao sumo sacerdote. Qual o sumo sacerdote aqui? Levaram Jesus ao sumo sacerdote. Caifás. Legal. Então se reuniram todos os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos e os mestres da lei.
Pedro seguiu de longe ao pátio. Opa, aqui vai ser quando Pedro vai negar Jesus as 3 vezes. Então os chefes dos sacerdotes estavam ali e mais à frente. Então se levantaram alguns e declararam falsamente contra ele. Eles queriam alguma coisa para poder pegar Jesus, lembra? Então pessoas levantavam e falavam: nós ouvimos dizer, destruirei esse templo feito por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não feito pelas mãos de homens. Jesus falou isso? Que podia destruir o templo, que em 3 dias ia ser restaurado. Ele falou isso? Ele estava falando sobre o templo? Não. Está falando sobre ele mesmo, né? Então Jesus fala, então as pessoas levantam e falam: eu ouvi ele dizer isso, eu ouvi ele dizer aquilo. Nem eles sabiam mais o que eles estavam falando. Mas nem mesmo assim o depoimento deles era coerente. Depois o sumo sacerdote Caifás, vendo que não ia chegar a lugar nenhum, chega para ele e fala assim: você não vai responder a acusação que estão fazendo contra você? Mas Jesus permanece em silêncio e nada respondeu. Outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou, agora vem a pergunta, olha só: você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus falou: sou. Marcos 14, 53 a 65, tá? Se quiser abrir depois, Marcos 14, 53 a 65. Testemunhos de Jeová falam que Jesus não é o Cristo, que Jesus não é Deus, que era só um sacerdote, enfim, muçulmanos, pessoas, enfim, acredito que Jesus não foi só um grande filósofo, um grande conhecedor das Escrituras. Você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? E eles sabiam quem era o Cristo, o que era o Cristo, né? Eles sabiam que o Cristo era o próprio Deus que viria aqui. Sou, disse Jesus, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote rasgou as próprias vestes. Por que nós precisamos de mais testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia que ele acabou de falar? O que acham? Todos o julgaram digno de morte. Então alguns começaram a cuspir nele. Vendaram-lhe nos olhos e dando-lhe murro diziam: profetize! E os guardas o levaram, dando-lhe tapas. Nesse momento Jesus se vê totalmente sozinho. Abandonado por uns, negado por Pedro. Nesse mesmo momento, desse aqui que ele está em frente ao Sinédrio, Pedro está negando ele lá na clareira, tá bom? Eu não vou passar por lá porque a gente tem pouco tempo. Mas ele estava sendo negado por Pedro. Mas mesmo assim, quando Jesus volta, ele incumbe Pedro de pastorear as ovelhas. Quando ele volta naquela conversa e fala: Pedro, tu me amas? E fala: eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Claro que eu te amo. Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. João 21, 15 a 17. Aquela foi a palavra-chave. Tu és o Cristo, o Filho de Deus? Eu sou. Sim. E você verá o Filho do Homem vindo nas nuvens. Os líderes decidiram então matar Jesus. Que nem eu falei, eles não tinham poder para matar. Eles tinham poder de acusar. E fazer rebelião, fazer a montoeira ali. Eles não tinham poder para isso. Então eles levam perante a autoridade romana para poder fazer uma pena de morte. Logo, Jesus é levado diante de Pilatos. Lucas 23, 1 a 5. Alguém que não leu, pode ler para a gente? Lucas 23, 1 a 5. Lucas 23, 1 a 5. Pode. Então toda a assembleia levantou-se e o levou a Pilatos. E começaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem subvertendo a nossa nação. Ele proíbe o pagamento de imposto a César e se declara ele próprio o Cristo, um rei. Pilatos perguntou a Jesus: você é o rei dos judeus? Tu o dizes, respondeu Jesus. Então Pilatos disse aos chefes dos sacerdotes e à multidão: não encontro motivo para acusar este homem. Mas eles insistiam: ele está subvertendo o povo em toda a Judéia com os seus ensinamentos. Começou na Galileia e chegou até aqui. Obrigado, irmã. Opa! Começou na Galileia e chegou até aqui. Que fique claro, Pilatos não viu motivo para acusar Jesus, né? Mas eles chegam. Ele está subvertendo
O povo em toda a Judéia com seus ensinos, começou na Galiléia, agora está aqui. Então Pilatos fica, opa, Galiléia? Essa não é minha jurisdição. Manda ele para Herodes. Então ele manda ele para Herodes, para ser julgado por Herodes. Lucas 23, na continuação aí, 6 até 12. Eu vou ler porque temos pouquíssimo tempo. Ouvindo isso, Pilatos perguntou se Jesus era galileu. Quando ficou sabendo que ele era da jurisdição de Herodes, enviou a Herodes, que também estava em Jerusalém naqueles dias. Olha que jesuicidência, né? Ele estava na mesma época ali, na hora que precisava. Na noite. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito alegre, porque muito tempo, queria vê-lo. Pelo que ouvia falar dele, esperava realizar algum milagre. É como se fosse tipo um mágico ali, né? Ele estava querendo ver um mágico. Interrogou-o com muitas perguntas, mas Jesus não lhe deu resposta. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam ali acusando com veemência. Então Herodes e seus soldados ridicularizaram-no e zombaram dele, vestindo-o com um manto esplêndido. Mandaram-no de volta a Pilatos. Herodes e Pilatos, que até ali eram inimigos, naquele dia tornaram-se amigos. Nunca tinha sido amigos, né? Na hora de crucificar o nosso Senhor, viraram amigos. Então ele volta para Pilatos agora para dar o veredito final, que foi naquele momento que Pilatos lava as mãos, né? Eu não tenho culpa na morte desse homem. Então ele volta para ali para a punição, para a decisão final, veredito final. Olha que momento importante da nossa história, presta atenção. O Sinédrio pressionou a população ali, o populacho, que por sua vez pressionou Pilatos e falavam. Porque Pilatos tinha que soltar alguém naquela época, né? E Pilatos fala, eu não achei nesse homem nada de culpa. E eles falam, não, solta-nos Barrabás. Crucifica-o. Para quem já viu várias séries, vários filmes, mostra muito bem isso, né? As pessoas gritando. Pilatos já tinha decidido, somente castigar Jesus e depois soltar ele. Porque não via crime nele, mas falavam, crucificam, matam. Depois de sentenciado, ele é levado à morte. Ele é levado ao monte do Calvário, num lugar chamado Caveira, ou em hebreu, Gólgota, né? Como vocês já sabem. No meio do caminho, Simão de Cirene ajuda a carregar a cruz de Jesus. Eu estou passando muito rápido esse último momento, porque esse é o tema da próxima aula. Então, fica ligado. Semana que vem, vamos ter a continuação da nossa história. Jesus foi crucificado, então, no meio de 2 ladrões, para cumprir o que estava escrito lá em Isaías 53:12, que era, ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele carregou o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Amados, aqueles transgressores que haviam transgredido a lei, transgredido a própria ética, julgado Jesus injustamente, Jesus sabia do propósito que ele vinha fazer. Então ele foi crucificado. E aqui a gente vê alguns contrastes. E eu queria que você pensasse um pouco sobre a sua vida. Durante toda a aula eu vim falando. Percebe como que o ser humano erra muito. Percebe como o ser humano, quando depende dele mesmo, não consegue. Percebe como o ser humano é finito. Percebe como o ser humano não entende, ele não consegue chegar, ele só pensa nele mesmo. Olha o contraste, Jesus, amoroso, gentil e servo, desde o início, né? Lavou os pés dos discípulos, os ensinou, os amou, os serviu. E os discípulos discutindo, quem é o maior entre nós? Vamos lá, quem é maior? Quem é maior? Um egoísmo puro, principalmente ele de Pedro, porque ele é mais divertido, né? Ele é divertido, olha, Pedro, Simão, não é assim que funciona, no reino é assim, no reino é mais, no reino é diferente. Hoje mesmo você vai me trair. Jesus estava consciente e constante em amar. Ele sabia da missão que ele vinha fazer, que foi libertar-nos dos nossos pecados. Mas Pedro, na carnalidade, na inconstância, abandona Jesus e nega Jesus. Amados, quantos momentos na nossa vida, quantos momentos na sua vida você nega Jesus? Você nega Jesus às vezes por um prazer momentâneo, ou por um benefício próprio,
Você nega o seu testemunho diante do mundo. Você nega Jesus. Pensa sobre isso. Quantas vezes nós somos iguais a esses discípulos? O que nos falta, o que nos resta nesse momento é chorar amargamente. Igual Pedro chorou quando ele viu que tinha negado Jesus 3 vezes, como ele disse que ele faria. As derrotas espirituais, a infidelidade espiritual do nosso coração, a deslealdade com o nosso Senhor. Diante disso, nosso coração deve se derramar. Mas, que maravilha que a gente vê, né? A gente vê que o nosso Deus, nosso Jesus, não nos abandonou. Ele não nos descarta. Ele podia fazer isso. Vocês não estão me seguindo, vocês não querem me obedecer, então fica aqui, eu vou para o meu céu. Mas não. Ele não nos solta a nossa própria sorte. Vai, faz. Você não vai se salvar mesmo, então fica para aí. Não. Ele nos aceita de volta, mesmo nós sendo pecadores. Isso é graça demais dele. Enquanto a gente estava meditando nessa noite terrível que foi, confusão, julgamento injusto, tudo isso, Jesus foi traído, negado, preso, levado à cruz em nosso lugar. Bora tirar um tempo agora para agradecer pela constância de Jesus, porque Ele é fiel, apesar da nossa infidelidade. Isso aconteceu muito, né? Lá desde Juízes acontece isso. Desde no Antigo Testamento, Deus ele é fiel a Ele mesmo, porque Ele falou que Ele ia fazer uma aliança com Abraão, Ele passa no meio dos animais, Ele faz aliança com Ele mesmo, e isso deve nos quebrantar cada dia. Ele sabia melhor que a gente quando a gente vai tropeçar, mas Ele espera que a gente fale: Senhor, Tu sabes todas as coisas, Tu sabes que eu te amo. Portanto, quero concluir com uma pergunta para nós. Jesus se manteve fiel e constante até o fim, por mim e por você. Como estamos respondendo a isso? Como você tem respondido com seu coração a fidelidade de Jesus? Será que você tem apresentado, a gente viu isso no estudo, lá com os jovens também, no acampamento, o que você tem apresentado para Jesus? Será que você tem apresentado lixo? Ou será que você... Imagina você vai receber Jesus para um jantar, tá bom? O que você serviria para Jesus? Na sua cabeça agora vem um monte de coisa chique, né? Caríssima, caviar, foie gras. Eu estou assistindo Masterchef, por isso que eu sei muitos nomes. Foie gras, fígado de ganso, um monte de coisa. Infelizmente, o que eu e você temos apresentado muitas vezes, e a gente tem que lutar contra isso, é lixo. A gente tem apresentado para Jesus uma vida sem constância, de infidelidade. Como você tem respondido a isso? Um grande teólogo disse: Deus nunca se cansa dos nossos recomeços. Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor enviou Jesus para nos salvar, para nos redimir. Isso é graça do Senhor, Pai. Muito obrigado porque o Senhor nos amou até o fim, dando a sua própria vida por nós, pecadores indignos, mas agora amados pelo Senhor. Muito obrigado pela tua graça. Muito obrigado agora, Pai, pela tua suficiência. Obrigado porque o Senhor em nós, agora por meio do Consolador, nos ajuda, nos instrui, nos ensina a viver de acordo com essa esperança que nós dizemos ter. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque hoje, nessa manhã, a gente pôde estudar um pouco mais sobre como foi esses últimos momentos tão agoniantes do Senhor. Mas obrigado porque o Senhor passou por tudo isso, porque o Senhor nos ama, Pai. Obrigado porque o Senhor quer ter um relacionamento conosco, Pai. Muito obrigado, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos. Ajuda-nos a responder ao Senhor com fidelidade, com constância. Ajuda-nos a viver para Ti, não para os nossos próprios interesses. Ajuda-nos a viver para o Senhor, não para nós mesmos. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos.
Traga-nos mais à noite na tua paz, na tua proteção, para aprender mais um pouco sobre a tua palavra. Obrigado, Pai, pela vida de Cristo. E é no nome dele que nós oramos e te agradecemos. Amém. Gente, muito obrigado pelo seu tempo. Estamos encerrando mais uma aula. 4 minutos de atraso. Deus abençoe.